Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Dilemas de Professor, aqui o Rodrigo. E hoje eu tô vindo aqui no canal novamente, depois de alguns dias que eu fiquei sem postar vídeo, né? Não me diga! Pois é, eu falei que eu ia voltar, só que eu não tô com uma boa frequência ainda. Pessoal, quando eu comecei o canal, eu fazia os vídeos, eu editava, eu postava os vídeos puramente por gostar daquilo, né? Por ter aquela paixão mesmo. E quando eu vi um vislumbre, é vislumbre que fala? Acho que é isso, né? Se tiver algum professor de português, pode me corrigir. Quando eu vi que o meu canal do YouTube poderia gerar uma renda extra, aquela ansiedade de ganhar algum dinheirinho extra com o meu trabalho no YouTube foi tanta Sou rica! que eu deixei o mais importante para trás. Não totalmente, né? Obviamente. Mas eu deixei muito daquilo que é importante para trás, que é a paixão, é gostar de fazer aquilo. E quando a gente começa a colocar esse tipo de coisa na frente do, sabe, do gosto de gostar de fazer alguma coisa, as coisas começam a sair do controle. E a maioria de vocês já sabe, eu já citei em vários vídeos o que aconteceu comigo lá no Facebook. Fiquei muito triste, até hoje eu guardo essa mágoa. Um dos motivos pelo qual a classe dos professores sempre perde pauta, sempre perde seus direitos, não é valorizada, não é reconhecida, é exatamente, claro, não é só isso, mas é exatamente por essa desunião que existe, sabe? Com certeza os administradores daquele grupo do Facebook são professores, né? Eu apostaria nisso. E sem nem falar comigo, me baniram unilateralmente, sem ouvir o que eu tinha a dizer. E isso não é uma coisa que uma classe unida faz, né? Nunca, uma classe unida nunca faria isso. E vocês sabem com certeza que assim, uns 80% do meu público vinha lá do grupo do Facebook. Eu não postava vídeo de piada, vídeo de jogo, vídeo aleatório naquele grupo. Eu postava vídeo que era interessante para o pessoal do grupo, professores PSS do Paraná. Então eu sempre postei vídeos voltados ao PSS. Não sei por que aconteceu tudo isso, né? Até hoje para mim é uma incógnita, mas isso só mostra que, infelizmente, fico muito triste por isso, mas é o que as evidências mostram, que a nossa classe é desunida e sempre vai levar ferro. Infelizmente é assim, é assim. Recentemente teve um aumento salarial para quase todos os servidores públicos. Eu não sei dizer com precisão mais detalhes, eu só vou comentar. Se vocês querem que eu fale mais sobre isso, deixem nos comentários. Eu não vou ficar falando sobre política aqui, tá? Fiquem tranquilos. Mas se vocês queiram que eu fale alguma coisa sobre isso, eu falo no próximo vídeo. A classe dos professores ficou de fora. Olha só. E pensando nisso e em várias outras coisas, eu resolvi fazer esse vídeo. Confesso que eu estou um pouco sem assunto também para gravar vídeos. O canal fica mais em alta em época de PSS, como renovou esse PSS. Para mim foi ruim de todas as maneiras. Pro canal, perdi aulas, enfim, várias coisas que aconteceram. Então, para mim ter renovado o contrato foi ruim, não foi bom. Ah, professor, mas você não teve que entregar toda a documentação PSS, não precisou fazer a prova. Sim, mas eu preferia ter feito isso, sinceramente, tá? Pois bem, o vídeo de hoje é: vale a pena ser professor? Então, pessoal, isso é uma resposta muito pessoal. E com certeza algumas opiniões minhas serão diferentes das suas. Então eu peço a compreensão. Quero sim que vocês comentem o que vocês acham dos meus vídeos, o que vocês vão achar das minhas opiniões. Antes de prosseguir, verifique se você deixou o like no vídeo, se você comentou, se você está inscrito, porque meu canal é sim, é minúsculo, é uma formiga, né? Mas se você gosta do meu canal, se você gosta dessa profissão de professor, se você tem amor por essa profissão, ajuda esse canal. Não vai fazer mal. Se você não gostou, não fique hateando, não fique, sabe, criticando por criticar. Comenta aí as melhorias que eu posso fazer. Eu tô aberto a melhorias. Não sou perfeito. Tem muito aquilo na sociedade, achar que o professor tem que ser perfeito. O professor nunca é. Muito pelo contrário. O professor, como tá toda hora mexendo com informações, tem que se atualizar toda hora,
vai errar muito também. É normal, faz parte do ser humano. Médico erra, juiz erra, então não adianta. Independente da formação da pessoa, erros são humanos. Apesar de eu ter essa cara de burguês, vocês podem perceber pela minha casa, que eu não sou burguês de forma alguma. Venho de família pobre. Eu não quero ser vitimista aqui. Então eu nunca passei necessidade. Eu sempre tive 3 coisas garantidas: um teto, alimentação e vestimenta. E isso nunca faltou para mim. Nunca. E eu sei muito bem que no Brasil, e também em vários lugares do mundo, tem gente que não tem nem o que comer. Entendo muito bem. Só que a minha família é uma família pobre. Eu nunca tive um iPhone do ano. Eu nunca tive roupa de marca. Assim, eu nunca tive uma condição melhor, assim, por assim dizer. Então, para mim foi muito difícil. Muito difícil. Aonde que eu cheguei, hoje, eu me sinto vitorioso, sabe? Quando eu lembro da minha história, assim, eu fico emocionado. Porque a maioria dos meus colegas, lá de onde eu morava, a maioria esmagadora, não conseguiu seguir ensino superior, né? Então, claro, cada um com as suas opiniões, né? Com as suas trajetórias, com os seus objetivos, mas... Então eu me sinto, assim, muito privilegiado, de certa forma, de chegar até onde eu cheguei. Eu não passei em federal. Aí vem meu primeiro ponto. Eu vejo muita gente se achando melhor, muitos professores, né? Eu não vou generalizar os professores e muito menos generalizar a população de modo geral. Mas eu vejo sim alguns elementos que se acham melhores do que as outras pessoas, porque fizeram federal, porque não sei o quê. Pessoa que passa na federal, claro que tem o seu mérito, obviamente. Só que assim, tem muito profissional bom que fica lá retraído, que fica se sentindo subjugado, porque não passou na federal. Eu tive a oportunidade de estudar em escola privada, na universidade privada, graças a um programa que a universidade promovia para aquelas pessoas que tivessem estudado sempre em escola pública. Então, eu não vou fazer propaganda também para a universidade, né? Mas onde eu me formei, tinha uma bolsa que, se você comprovasse que você estudou sempre em escola pública, você ganhava 50% de desconto. E para mim foi muito bom, né? Foi excelente, foi a única maneira que eu achei para ingressar no ensino superior. E, professor, mas então significa que você não passou na federal porque você é burro, porque você é isso, porque você é aquilo. Muito pelo contrário, gente. Nós sabemos que uma família pobre, uma família que não vai incentivar a criança ou adolescente a estudar, essa criança, esse adolescente vai ter muita dificuldade para passar numa federal, para passar no Enem. Mas isso não vai tirar o mérito daquela pessoa de ser um excelente profissional. Às vezes você não estava bem no dia da prova, às vezes você estudou pouco, não estudou o que era para estudar, porque você não teve aquele incentivo de estudar. Que é o meu caso. Eu, assim, sou muito grato à minha família, né? Eu acho que minha mãe não vai chegar a ver esse vídeo tão cedo. Mas, mãe, se você estiver vendo esse vídeo, sabe que eu sou eternamente grato a você. É o meu padrasto também. Eu cresci sem pai biológico, né? Então eu tive um padrasto com 12 anos, se não me falha a memória. E sempre foi muito difícil as coisas pra mim, né? Então não foi assim, nossa, mil maravilhas. Tudo que eu consegui foi ralando muito. Mas graças a Deus e graças aos meus familiares, que sempre foram muito rígidos na educação, sempre me deram uma educação muito boa. Eu venho do interior, então vários dos valores que eu trago comigo são valores de gente humilde, de gente simples, sabe? E isso me ajudou muito durante a minha vida. Mas eu nunca tive o incentivo de estudar. Minha mãe nunca pôde sentar comigo, falar: filho, vamos estudar, vamos pensar no seu futuro. Não, minha mãe nunca colocou essa pressão em mim, só que também nunca pôde me ajudar dessa forma, sabe? Então isso fez sim com que eu tivesse uma maior dificuldade em estudar, parar para estudar realmente os conteúdos da federal. Eu fui ter meu primeiro notebook com 17 anos de idade. Eu tinha, acho que mais de 17 até. Eu lembro que eu entrei na faculdade. Não, eu tinha mais de 17.
Eu tinha 18 anos já. Ia fazer 19. Então meu primeiro computador foi com 19 anos. Olha a dificuldade para você mexer em sites, em coisas aradas assim. Internet eu não tinha também em casa. Até os 18 anos. Era só internet de celular. Sabe? Como eu vim do interior, não fazia falta. Só que isso sim vai deixando a gente menos preparado. E quando chega na hora da federal, infelizmente, não passei, não consegui passar. Mas isso nunca tirou o mérito meu de ser um ótimo professor. Assim, claro que eu tento ser, né? Óbvio que eu não sou o melhor professor do mundo. Mas eu tento ser o melhor professor que eu consigo. Eu nunca chego em sala de aula achando que, vou ganhar meu dinheiro aqui, ficar sentado, vou passar... Eu sempre tento. Claro que a gente sabe também que as turmas são difíceis. Para não dizer coisa pior, né? Porque as turmas são... Tem umas que são quase insuportáveis. Mas tudo bem. Faz parte. Só que eu vejo, pessoal, muita gente, não é pouca, sabe? Isso que me deixa triste. Não tô querendo generalizar, não é o 100%, mas podemos dizer que é uma porcentagem significante. Significante, não insignificante, tá? De colegas de profissão que sim acham que só tem mérito quem estudou em federal. É aí um grande erro, porque a gente está desunindo os professores. Você pode discordar veementemente com o seu colega de profissão, mas você não pode fazer ataques rasos, assim, sabe? Um ataque sem um objetivo de fazer aquela pessoa repensar. Só um ataque por ataque mesmo, para diminuir a pessoa. Então isso é triste. Enquanto os professores não abrirem os olhos para isso, fica difícil. Novamente, não é todo mundo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria falar com vocês, que eu quero falar com vocês, né? É a questão de salário. A profissão de professor tem um salário acima da média. Isso é inegável, né? O salário de professor, eu vou falar por mim aqui do Paraná, para 40 horas semanais, que é mais ou menos um regime de emprego de 8 horas por dia, em uma outra empresa, paga 5.200 por mês. É um salário dos sonhos? Nem de perto. Não é. Só que é um salário acima da média, porque uma empresa boa hoje paga R$2.000 e mais vale alimentação, alguma coisinha ou outra ali, mas não chega, muitas vezes não chega aos 3.000. Então, é uma profissão boa. É um salário razoável. Só que assim, o professor trabalha com pessoas, trabalha com alunos, trabalha com a equipe gestora do colégio, trabalha com outros professores, trabalha com a comunidade escolar. E quando se trabalha com pessoas, tem N fatores envolvidos. Tem a questão de você não estar muito bem um dia, poder falar alguma coisa que vai magoar alguma pessoa, algum colega seu, poder não ter a melhor atitude de todos em sala de aula, poder se exaltar em sala de aula. Então, trabalhar com pessoas não é para qualquer um. E aí que vem o X da questão. Não é para qualquer um ser professor. Tem muita gente, eu cresci vendo esse preconceito. E tem muita gente que acha que, professor tá lá mamando na teta do governo, desculpa a expressão, né, mas essa expressão é muito usada. Professor não faz nada, professor é vagabundo, professor tá só lá para doutrinar as crianças. Então tem muito esse preconceito, tem demais. Eu cresci vendo pessoas ao meu redor falando isso dos meus professores, sabe? E eu nunca achei certo, porque eu sempre respeitei muito os professores. Eu sempre olhei um professor, uma professora, e tive admiração para aguentar uma sala de aula, sem perder a cabeça, sabe? Então, todas essas questões fazem com que a profissão de professor ela seja rara, ela não seja tão fácil assim. Ela não é mil maravilhas, você não está lá simplesmente ganhando 5.200 no bem bom. Não, muito pelo contrário, sabe? E dessas 40 horas semanais que eu citei, a gente tem 10 horas atividade, que são horas que a gente tem que cumprir na sala dos professores, no colégio. Vou colocar assim, no colégio. Que a gente não está em sala de aula. Então, teoricamente, trabalhando, entre muitas aspas, ou seja, em sala de aula, são 30 horas por semana.
Só que essas horas de atividade não são horas que a gente fica sem fazer nada. A gente tem que pegar essas horas de atividades e usar para corrigir trabalho, para fazer prova, para fazer a manutenção do RCO, que é o registro de classe, né, das presenças, notas, enfim. Então essas horas de atividade é visto por muita gente como vagabundagem. Mas não é. Pelo contrário, a gente trabalha muitas vezes mais na hora de atividade do que na sala de aula. Eu acho que vocês devem concordar comigo. Quem trabalha já com isso, com certeza entende essas questões. Eu já passei a hora de atividade inteira, assim, corrigindo prova, que foi muito mais trabalhoso do que quando eu vou para uma aula que eu passo exercício para meus alunos. Então, a hora de atividade pode ser considerada também trabalhada normal. Mas não é em sala, né? Muito bem. Depois do salário, pessoal, temos a outra característica dessa profissão, que é a valorização num cenário mais amplo e também o seu valor, eu não sei se valor seria o termo correto, mas você ser importante na sociedade. Então, acho que a primeira coisa que uma pessoa que resolve ser professor pensa é que, olha, numa empresa eu vou produzir um produto, mas nossa, que diferença que eu vou fazer no mundo. Eu pensava muito isso. E já vendo a possibilidade de ser professor, eu sempre pensei, nossa, eu posso fazer diferença no mundo, posso ajudar jovens a conseguirem bons empregos, posso tentar criar ideias, pensamentos, debates que vai agregar a vida dessas pessoas, para que essas pessoas sejam pessoas melhores lá na frente, consigam bons empregos, enfim. Então tudo isso vai somando na questão de ser ou não professor. Só que assim, pessoal, sinceramente falando, apesar de ser uma graduação mais barata, né, a licenciatura é mais barata do que uma engenharia, é muito mais barato do que medicina, é muito mais barato do que direito, apesar de talvez até seja mais fácil, né, ingressar ali como professor do que, por exemplo, ingressar na área do direito. Apesar de tudo isso, apesar do salário também não ser tão baixo, não é um dos mais altos, né? Um advogado ganha mais, um médico ganha mais, enfim. Apesar de tudo isso, dá aquela impressão que, nossa, é uma facilidade, olha só, é só fazer um cursinho ali, online, ser professor e ganhar mais. Não, gente, não é isso, é muito pelo contrário. Se as pessoas, assim, que não têm contato com a escola, refletissem um pouco mais isso, sabe? A nossa sociedade ia melhorar de todas as formas imagináveis. Porque tudo começa no ensino, tudo começa na educação. Se a pessoa não tiver uma boa educação, não tiver um bom ensino, lá na frente vai esperar o quê? Vai ter o quê de perspectiva? Né? Então, assim, eu sempre gostei do ambiente escolar. Eu gostava do ambiente escolar. Quando eu ia para a escola, eu não via a escola como algo ruim. Como é o que muitos alunos veem hoje. A escola como algo ruim. Ai, meu Deus, o professor veio. Para mim, o que mais me deixa triste em sala de aula é quando eu chego na sala e os alunos fazem uma expressão de desânimo. Ah, o professor veio. Gente, na minha época não tinha isso. Nunca teve isso. Pelo menos eu não percebia quando eu era criança, quando eu era adolescente. Sabe? O professor tá ali querendo construir conhecimento, querendo agregar na vida do aluno. O aluno chega e fala: ai, meu Deus, você veio. Então, assim, é uma profissão que tem N fatores positivos e Y fatores negativos. Então, primeiro de tudo, para você ser professor, você tem que gostar. Tem que gostar. O que eu vejo na educação, além de tudo isso que eu já falei, é que tem muita gente que usa essa profissão como um degrau para outra coisa. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Só que até onde isso pode ser bom e até onde isso também pode ser muito ruim para a educação. Deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Como a graduação de professor de licenciatura, uma graduação em licenciatura é mais barata, tem gente que faz a graduação em licenciatura, muitas vezes online mesmo. Eu acredito que licenciatura não deveria existir, a primeira graduação em licenciatura, pelo menos, não deveria existir 100% online. Eu
Penso assim. Porque, principalmente a área da didática, é muito importante para a profissão. Tem que ter aquele contato com outras pessoas, troca de ideias. Um professor ao vivo falando, você perguntando, interagindo ao vivo. Eu penso assim, que a primeira graduação em licenciatura não deveria ser 100% online em nenhuma hipótese. Tá? E muita gente usa isso, essa facilidade em fazer uma graduação em licenciatura para poder ter um diploma rápido, para poder pegar umas aulinhas, dar aula de qualquer jeito, ganhar esse salário de 5 mil e pouco, para poder usar esse salário para ir para outra coisa, ou ser para outra área, né? Ou seja, a pessoa que está ali fazendo isso não está errado, como eu falei, não está errado. A pessoa quer o melhor para ela. Só que isso pode ser prejudicial, porque para essa pessoa, independente do que aconteça na nossa área, a pessoa não vai estar nem aí. Você não vai comprar causas, não vai comprar lutas, não vai se estressar com nada. Né? O máximo que ela vai estressar é durante a aula. E o que acontecer com a nossa classe, pessoal, se exploda. E isso me deixa triste, sabe? Por mais que a pessoa esteja ali só como usando como degrau, assim, ajude a nossa classe. Poxa, eu fico tão triste porque, assim, o professor cada vez mais está sendo visto como vilão. Como vilão. Aluno vê o professor como vilão. A direção do colégio muitas vezes vê o diretor como... vê o professor como vilão. A comunidade escolar vê o professor como vilão. Sabe? Então a gente vive um período no nosso país muito crítico. Porque foi construído toda uma história, foi construído toda uma... Não uma história, mas foi construído toda uma... Assim, um preconceito acerca dos professores. E não é de hoje. Isso, não é de hoje, como eu falei. Mas dos últimos anos pra cá, principalmente de 2019 pra cá, eu vejo que esse embate, esse tipo de desrespeito com a gente tá aumentando cada vez mais. Isso é muito perigoso. Eu sou muito da área de humanas, eu gosto muito de filosofia, sociologia, geografia, história, né? Então essas coisas que fazem a gente pensar eu gosto muito. Só que parece que cada vez está mais interessante pensar menos e, assim, pensar menos coisas históricas, filosóficas, políticas e pensar mais de uma maneira técnica. É difícil ter um posicionamento sobre isso. Porque a nossa sociedade, ela tá errada. Tem que melhorar muito. E parece que a gente, assim, tem uma linha, né? Para um lado melhora e para o outro piora. Parece que o Brasil, não só o Brasil, tá? Mas eu vou usar o Brasil como exemplo. Parece que o Brasil tá indo pro lado oposto. Tipo, o lado bom tá para cá, o Brasil tá indo pro outro lado. Em alguns aspectos, obviamente, né? Então, há de ser pensado, esse canal é principalmente para isso. Não é só para mim dizer para você, olha só pessoal, documento PCS aqui ó, para vocês, aqui ó. É para a gente construir esse lugar que tá cada vez mais raro, tá cada vez mais difícil. A gente ter essa troca de ideias, para conversar coisas políticas, coisas filosóficas, coisas históricas, assuntos históricos. Conversar sobre a nossa profissão, desabafar muitas vezes. Esse vídeo ficou grande mesmo. Tem coisas que eu queria falar que eu esqueci. Eu começo a gravar, é incrível. Eu começo a me empolgar, eu começo a falar tanto que eu esqueço o que eu ia falar depois. Mas eu acho que no mais é isso mesmo que eu queria falar. Conclusão final. Vale a pena ser professor? Sim, se você gosta de dar aula e se você acha que vai ter cabeça para aguentar turmas, né, para aguentar dar aula em turmas das mais diversas possíveis. E não se você é uma pessoa que não gosta de trabalhar com o público e que consegue sim se imaginar construindo uma outra carreira que vai sim muitas vezes dar mais dinheiro. Posso citar algumas. A engenharia, por exemplo, vai dar mais dinheiro. Muitas vezes a psicologia vai dar mais dinheiro. A medicina nem se fale. Claro que é mais difícil também a graduação, né? Óbvio.
o direito vai dar mais dinheiro. Então, assim, se você tem o perfil para trabalhar com engenharia, mas também gosta da educação, talvez seja mais interessante você ir para engenharia. E eu falo isso com dor no coração, porque eu amo muito a profissão de professor, tá? Só que realmente tem os seus poréns, que não é fácil. Não é fácil. Todo professor brinca que tem que tomar remédio lá. Eu esqueci o nome do remédio. Eu acho que é Rivotril. Me corrija nos comentários se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é Rivotril. Muitos professores falam que, às vezes brincando, né? Que tem que tomar para aguentar os alunos, né? Enfim. E realmente, pessoal, tem dias que você acorda, você não quer saber de treta, sabe? Não quer barulho, não quer ter que gritar com ninguém. Você acorda mal. Tem dias que a gente acorda mal, com dor de cabeça, só quer ficar quietinho na sua. Aí você chega, tem que aguentar uma sala barulhenta, tem que ficar gritando, não faça isso, não faça aquilo. Você se estressa, sabe? Então, assim, a nossa profissão tem que ser valorizada, gente. E tem que começar por nós. A gente não pode ficar pensando que, olha só, ninguém dá bola. Nós temos que nos unir primeiro para depois pensar em outros grupos para lutar por nossa causa, tá? Eu não vou falar sobre extremismos que acontecem sim com alguns colegas nossos dessa área da educação. A gente sabe que existem, felizmente são casos isolados, mas eu acredito que o extremismo não é benéfico de forma alguma, porque isso só queima a nossa imagem, só faz com que a gente seja mais odiado pela população. É isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta alguma coisa, por favor, é muito importante. Eu amo até uma palavra meio profunda, né? Mas assim, eu gosto muito, fico muito feliz de ver vocês comentando, trocando ideias, né? Se quiser me criticar, fique à vontade. Eu tô aqui para isso. Uma pessoa pública que posta vídeo assim publicamente, tá aí para ser criticado. Só que critique com teor construtivo. Se você quiser me criticar só por criticar, cara, vai fazer outra coisa na sua vida. Na moral mesmo, vai lá ler um livro, vai assistir alguma coisa. Eu não fico aqui perdendo meu tempo e o seu tempo, tá bom? É isso, pessoal. Acompanhe o canal para mais vídeos como esse.